Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar sobre a procrastinação. Por que você está tendo esse problema e como resolver de uma vez essa coisa que está atrapalhando completamente seu estudo para o vestibular, para o Enem, está comprometendo a sua chance de aprovação. Então vamos iniciar entendendo todo esse contexto de procrastinação. Provavelmente, não estou dizendo que é certo, mas provavelmente a sua procrastinação ela é oriunda de um negócio que é o celular. Você fica lá o dia inteiro arrastando a tela, o dia inteiro arrastando o TikTok, o dia inteiro arrastando o Instagram, o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro em qualquer rede social dessas. O Twitter não mais, porque não tem mais no Brasil, mas todas as outras. Aí você fica lá o dia inteiro arrastando, 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 praticamente igual um zumbi. E sem perceber que sua vida está passando, que seu tempo está passando, que você está se deixando de preparar para o vestibular, para o Enem. Daí passa o tempo, você fica lá rodando sua tela, rodando sua tela, rodando sua tela, com um sentimento bom, um sentimento de que, eu tô só passando aqui, como se você estivesse vivendo no piloto automático. Daí passa um tempo, você chega uma hora que você enjoa, parece que você ficou 10 minutos, mas não, você ficou 2 horas, 3 horas lá no celular. Mais uma hora você enjoa, você deixa, você olha a hora que passou, bate o arrependimento, bate um remorso, bate um sentimento de culpa, de nossa, eu podia ter estudado vestibular, eu podia ter, sei lá, podia ter ido pra academia, podia ter corrido, podia ter feito uma comida, podia ter, sei lá, qualquer coisa, estudado, ler um livro que você gosta, mas não, você ficou lá 3 horas, 2, 3 horas, 4 horas, perdendo tempo, arrastando a tela, vendo conteúdos totalmente inúteis para você, mas que por algum motivo você se sente bem fazendo aquilo. Tudo isso aí acontece por causa do seu sistema dopaminérgico. Eu não vou entrar em detalhes como funciona o sistema límbico, o sistema dopaminérgico, o sistema que regula as suas emoções, mas em modo geral, a dopamina ela é liberada no seu cérebro como um neurotransmissor quando você tem motivação para fazer alguma coisa. Então, ela te dá motivação para fazer alguma coisa. Ela, diferente do que muitos dizem, ela não é o neurotransmissor do prazer, mas sim o da motivação. É o que faz você querer fazer alguma coisa, é o que te leva até aquele lugar. Então, toda vez que você, por exemplo, arrasta a tela, aquela questão da novidade, do incerto, é o que faz liberar sua dopamina e te motiva a arrastar o próximo, arrastar o próximo, arrastar o próximo, arrastar o próximo. Tanto que a dopamina não é liberada quando você tem o prazer de ver aquilo que você quer. Não, ela é liberada antes de você ter aquele prazer. Ela é o que te leva a ir atrás desse prazer. Isso que é a dopamina. E ela é uma coisa boa. Sem a dopamina você não consegue ter motivação para fazer as coisas, não tem motivação para fazer suas atividades cotidianas, para você estudar, para você treinar, qualquer coisa que você queira fazer. Só que ela, como pode ser o herói, ela pode ser o vilão, mas não é ela que é o vilão, você que está transformando ela em um vilão. Então, basicamente, só para ficar mais claro, né? Mas é muito mais complexo o que eu estou falando, mas você tem uma liberação tônica de dopamina. É uma liberação normal de dopamina ao longo do dia para que você tenha motivação para fazer suas atividades. Vai liberando a dopamina, vai oscilando um pouco esse gráfico tônico de liberação de dopamina. Só que o que acontece? Quando você tem qualquer coisa que te libera muito dopamina, que a gente está falando de coisas que você sabe, que posterior a ela vai vir um prazer imediato, um prazer momentâneo. Então a gente está falando do quê? De, por exemplo, vídeos curtos, principalmente curto, porque sempre você vai ficar querendo ver qual que é o próximo e esse incerto faz com que libere dopamina. Além disso, várias outras coisas, como jogos de azar, pornografia, tudo isso libera muita dopamina no seu cérebro e faz com que você tenha, ao invés de só um gráfico tônico de dopamina, você tenha um pico de dopamina em um determinado momento. Isso é bom? Isso é bom. Isso te dá motivação, talvez, naquele momento? Talvez. Só que na realidade a coisa não funciona assim. Porque você não vai subir essa dopamina e ela vai ficar alta depois do tempo. Você vai ter um pico e posterior a esse pico você vai ter uma queda da sua dopamina tônica. Ou seja, aquela dopamina que estava aqui, ó, manter uma estabilidade, ela vai ter um pico, só que depois ela vai cair para baixo daquela estabilidade. Ou seja, o seu nível tônico de dopamina, o seu nível ao longo do dia de dopamina vai baixar.
Isso explica exatamente porque que você, depois de ficar horas arrastando a rede social, ou vendo pornografia, ou jogando jogos de cassino, ou assistindo uma TV sem prestar atenção no que está falando, vivendo assim no piloto automático, você percebe que depois vem uma desmotivação. Você se percebe desanimado, cansado, às vezes até desanimado, assim, desesperançoso em relação a tudo, à vida, você se sente incapaz, por exemplo, de passar no vestibular. E é exatamente esse contexto que acontece com você. Você fica tão vidrado nas redes sociais e essas outras, várias outras coisas que eu falei para você que libera dopamina, que tira a sua motivação de estudar. E você, quando vai estudar, você procrastina, você deixa para depois, porque você não tem motivação o suficiente para tomar aquela atitude. E tem como resolver isso. E a minha resolução, ela vai ser o que eu fiz na época para cortar o uso do celular, para parar de ficar arrastando igual um zumbi o celular. E é uma medida, assim, que você pode tornar mais drástica ou menos drástica da forma como você preferir. Mas, basicamente, assim, o que se baseia o que eu vou te falar? Então, o meu entendimento é que você não vai conseguir se livrar de tudo isso, todo esse mundo extremamente dopaminérgico de uma vezada, porque você já está acostumado àquelas ações que você toma ao longo do dia. Você está acostumado a arrastar a sua tela, você está acostumado a ficar igual um zumbi olhando para a rede social. Então, o que você tem que fazer? Você, ao invés de tentar forçar seu cérebro, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, que vai dar errado, é muito mais recomendado que você corte as redes sociais e impeça você de usar as redes sociais. Isso não demonstra que você não tem controle sobre si mesmo. Pelo contrário, demonstra que você tem muito controle sobre si, já que sabe que se você deixar ali as redes sociais, você vai acabar usando, vai acabar te prejudicando e você não vai fazer o que você deve, o que você tem que fazer para atingir seus objetivos. Então vai lá, o que eu recomendo que você faça? E assim, só quem realmente está dedicado, quem realmente quer regaçar com o vestibular e muito bem, conseguir passar, vai fazer isso que eu estou falando, porque as medidas são drásticas. E é fazer o quê? É basicamente desinstalar o Instagram, desinstalar o TikTok, desinstalar o YouTube, fazer tudo que tá te atrapalhando, você desinstala aquele jogo de cassino da Bet, sei lá, da Blaze, qualquer caso de aposta aí, que isso aí também é doideira, como que tem tanta coisa errada envolvida, mas corta de uma vez por todas isso. O que você pode fazer também, se você preferir, desativa o Instagram principalmente, que distrai muita pessoa, fica lá no Reels, ou vendo stories de pessoas que são totalmente relevantes para sua vida. Então pega e desativa o Instagram e só volta depois que você passar no vestibular. Depois que você passar no vestibular, daí assim, se você quer continuar usando um pouco de Instagram, não é usar exageradamente também, que senão isso vai acabar com a sua vida. Mas quer usar um pouco do Instagram, um pouco de YouTube, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Às vezes você quer dar uma distração, às vezes você quer entrar realmente nesse piloto automático, você teve um dia extremamente cansativo, você estudou demais, você trabalhou e você quer só ficar ali rodando um pouco, não tem problema. O problema é durante o dia você pegar e ficar igual um zumbi, acabar com a sua dopamina, levar sua estabilidade, a sua tonicidade da dopamina lá para o chão e você não conseguir ter motivação para fazer as suas coisas e procrastinar. Então, primeiro ponto para resolver esse problema é isso. Segundo ponto é fazer tudo aquilo que aumenta a sua dopamina tônica. E o que aumenta a sua dopamina tônica? É o seu limiar de estresse. O que é isso? É o quanto que o seu corpo e sua mente está limitada ao estresse. Então, por exemplo, você consegue ficar, por exemplo, 3 horas seguidas estudando? Não. Por quê? Porque isso eu estou dizendo se a resposta for não. Se a resposta for não, é porque o seu limite de estresse é antes de 3 horas. Você já está totalmente cansado. E é normal ficar cansado estudando todo esse tempo. Mas o ponto aqui é quanto que você aumenta o seu limiar de estresse, a sua capacidade de resistência, a sua dopamina aumenta. Porque vai ficar mais fácil fazer aquelas atividades que você tem que fazer no dia a dia. Se você está acostumado a estudar 10 horas por dia, se um dia você vai lá e estuda, para você estudar 2 horas, vai ser fácil. Diferente da pessoa que está ali acostumada a estudar 10 minutos, 20 minutos por dia e ficar o resto do dia no TikTok, vai ser dificílimo ela estudar
essas 2 horas. Vai ser dificílimo ela ficar lá no Enem, lá 5 horas seguidas, 5 horas e meia fazendo uma prova, fazendo redação, fazendo 90 questões, 90 questões, sendo 45 de linguagem, 45 de humanas. Vai ser muito difícil. Então, o que você vai fazer para aumentar esse seu limiar de estresse? É fazer atividades difíceis, é desafiar o seu corpo, é desafiar a sua mente. Então, aqui a gente está falando tanto de tudo que desafia o corpo, exercício físico, treina, mas não treina, você pode não treinar quase nunca, mas quando você treinar, treina para ir além do seu limite. Sempre, tudo que você faz na sua vida, faça para ir além do que você aguenta, além do que você está pronto para fazer. Então, se você vai lá fazer 20 flexão, faz 25, não faz 20, faz 30. E sempre aumentando, sempre elevando a sua capacidade, seu limiar de resistência, porque isso a longo prazo é o que deixa a sua dopamina tônica a um nível acima. Perceba que é engraçado, mas para você abaixar a sua dopamina é muito fácil, mas para você aumentar é mais difícil. Você precisa ter hábitos mais difíceis, hábitos que quase ninguém tem. Outra coisa que você pode fazer para aumentar seu limiar de estresse é em relação à sua mente, é fazer desafios. O que seria isso na prática? Você chegou lá, está fazendo uma questão de Enem, está fazendo uma questão de vestibular. Não conseguiu fazer. Ficou ali uns 3 minutos, 4 minutos, não conseguiu fazer. O que você vai fazer? A maioria das pessoas largaria a questão e iria ver uma resolução. Você não. Você vai pensar, por exemplo, uma questão de matemática, que você está lá quebrando a cabeça e não está conseguindo resolver, que você não lembra a fórmula, por exemplo. Vamos supor que é uma questão de função do primeiro grau, função do segundo grau, tanto faz. E você não lembra a fórmula para resolver aquilo. O que você vai fazer? Você vai ficar assim. E eu vou ficar aqui pelo menos mais uns 20 minutos quebrando a cabeça até dar um jeito de resolver isso aqui. Ah, mas eu não tenho a fórmula. Dane-se, você não precisa da fórmula às vezes. Várias questões do Enem. Isso eu digo assim, com propriedade. Muitas questões de matemática você resolve sem fórmula, sem nada. Só com o quê? Capacidade de raciocínio. Como que você desenvolve esse raciocínio? Se desafiando, treinando. E esse raciocínio, ele não vai ser usado só agora, ele vai ser usado em outras ocasiões, principalmente no dia oficial do Enem, porque o Enem é repetitivo, ele tem um padrão, e quando você se desafia, quando você tenta resolver aquela questão até acertar, você cria um raciocínio sólido na sua mente, diferente da resolução. Quando você vê só a resolução, às vezes você até entende a resolução, mas foi algo meio superficial, alguém te entregou, às vezes entrou por um ouvido, depois vai sair por outro. Então, o que é recomendado? Que você force o seu cérebro a criar novas sinapses, a desenvolver sinapses para você conseguir fazer associações que antes não existiam, conexões neurais de forma mais específica, para que você consiga desenvolver na hora um raciocínio semelhante, resolver uma questão, às vezes, sem usar uma fórmula, sem lembrar de um conhecimento técnico, teórico sobre aquele assunto. Isso vai, assim como eu estava te falando, vai aumentar a sua dopamina tônica e vai te ajudar a ter mais motivação, a mais energia para fazer as suas atividades. Porque, pensa comigo, isso é muito lógico, se você está em constante desafio, quando você faz algo da rotina que não é desafiador, vai ser tranquilo para você não vai sentir uma grande dificuldade. Agora, se você nunca se desafia, vai ser bem mais difícil. Isso em termos genéricos, mas o que acontece no seu cérebro, o que acontece no seu sistema nervoso central é o que eu te falei. Vai te dar uma motivação a mais para você fazer suas coisas e acabar de uma vez com essa procrastinação que está te impedindo de fazer o que você quer, de ser realmente uma pessoa importante para a sociedade, no sentido de fazer sua parte, de conseguir contribuir com a vida do outro. Como que você vai contribuir com uma vida rodando sua tela o dia inteiro? É muito gratificante quando você consegue ajudar alguma outra pessoa, principalmente quando você está ajudando, não pela sua força física ou por qualquer outra coisa, mas pelo conhecimento, pelo que você estudou, pelo que você internalizou no seu raciocínio, na sua área pré-frontal, nas suas áreas de associação de memória. Tudo isso, todo aquele estudo passado que você fez, está te ajudando hoje para conseguir contribuir com a vida de alguém, conseguir melhorar também sua condição financeira, sua condição de tempo, ter melhores relacionamentos, cultivar melhores amizades, tudo isso está relacionado a você conseguir tomar controle da sua vida, a você conseguir abandonar de uma vez
esse lixo que você chama de vida. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e eu te vejo na universidade.